Boa noite, pessoal. Essa é a última aula do curso Fotolinguagem, curso que tem apoio da Lei Aldir Blanc, da Fundação José Augusto, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da Secretaria Especial de Cultura no Ministério do Turismo e do Governo Federal, nessa parceria. Essa nossa última aula é o ponto-chave do curso, é quando a gente vai falar sobre a metodologia que eu uso para fazer a fotografia documental. Parte dessa aula tem como base os textos do Boris Kosoy. Boa noite, pessoal. E parte dessa aula também tem como base as minhas pesquisas em relação a essa área. Então, alguns termos que eu vou usar, algumas colocações que eu vou usar, elas são inventadas, vamos dizer assim, por mim. Eu não encontrei nada relacionado, escrito sobre isso. São pesquisas minhas em meio à prática. Primeiro, a gente tem que entender que a prática da fotografia documental, ela é essa divisão entre o estético artístico e o documento histórico. Então a gente tem dois pontos importantes para a gente começar. Primeiro, as divisões. A gente tem tema, série e contexto. Tema é o que se destina ao seu trabalho. É justamente aquilo que você escolheu para retratar dentro do seu espectro de fotografia. Eu quero fotografar, mas você quer fotografar o quê? O que é o seu interesse? O que é que você vai recortar da realidade? Se a fotografia é um recorte bidimensional de uma realidade tridimensional, de um contexto histórico, o que você escolheu como recorte? O Kosoy define 3 pontos interessantes que ele chama de elementos constitutivos: o fotógrafo, o assunto e a tecnologia. E outros 2 pontos que ele chama de coordenadas de situação, que é tempo e espaço. Fotógrafo é você que vai fazer essa imagem. O assunto é o que você escolheu dessa realidade, desse contexto, para retratar. Vamos ter como exemplo, vamos supor que eu quero fotografar religião. É um tema muito amplo. Eu tenho que fazer um recorte desse tema. Eu quero fotografar expressões de fé no espaço do Seridó de Acari, vamos dizer assim. Eu quero fazer um recorte de expressões de fé na cidade de Acari. Esse é o meu tema. Eu tenho o tema religião, com um recorte, expressão de fé na cidade de Acari. Desse tema, eu vou tirar a série. Dentro do recorte de série, de tema, eu vou fazer uma série de fotografias baseadas no meu tema, num recorte ainda menor. Expressões de fé na cidade de Acari,
procissões. E aí eu vou escolher esses eventos de procissão que são mais relevantes para minha pesquisa fotográfica. Eu quero explicar, quero mostrar a feira, a festa da padroeira. Eu quero mostrar a procissão que tem no Gargalheiras, aquela procissão muito bonita das canoas. Eu quero mostrar outras expressões religiosas que também se manifestam dessa forma. E aí eu vou mapear esses eventos, vou marcar as datas e vou criar um percurso, uma organização para participar desses eventos, inicialmente como observador, a não ser que você se sinta seguro para chegar lá e já fazer as fotos, tendo em mente já o que você quer tirar desse recorte, quais são os elementos que vão ser importantes para você caracterizar esses eventos. Eu quero fazer quero fazer uma série sobre essa procissão que é feita no sul de Gargalheiras de canoa. Quais são os elementos que vão caracterizar isso? Canoa, evidente. Pescadores, a santa na canoa, as pessoas com trajes locais, expressões de fé, rezas, expressões emocionais. Você tem que estar atento a esses detalhes. Você está aqui, você viu uma pessoa aqui na ponta da canoa com um terço. Massa, isso aí é muito marcante. Você vai pegar aquilo. Um choro, uma promessa sendo paga. Você vai pegar todos esses elementos mais interessantes que caracterizam o evento e você vai fotografar de forma que você consiga retratar a história daquela situação, em que você viu aquela série de fotografias e você diz: então isso é estar na procissão, é isso que tem lá, eu quero saber como é lá e eu estou vendo aqui um recorte de realidade que me dá a entender essa situação. Essa é a proposta da série, é você ter um número de fotografias que vai retratar certos espaços, que vai identificar esse seu tema, que vai dar o contexto desse tema e que vai formar a narrativa da história. A gente tem a narrativa na fotografia, a gente tem a narrativa na série. Essa série vai compor a narrativa da sua experiência. Eu deixei aqui um tema também, ó, um exemplo. Tema vida rural, série Boiadeiros. O que se espera dessa série? Elementos que conformem essa narrativa com o intuito de levar o leitor a um entendimento mínimo da realidade apresentada. Ou seja, eu tenho que criar essa personagem a partir das suas características mais marcantes. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Eu tenho um recorte de tema. O meu recorte de tema, Seridó, é o homem semi-urbano. Mas o que é isso? Aí eu vou definir isso em texto. O que é que eu quero retratar do Seridó, do sertão do Seridó? Eu quero retratar essas pessoas que trabalham com a vida no campo e que têm uma vida social urbana também. Elas estão divididas entre esses dois ambientes. Beleza, eu tenho que pegar o trabalho na roça, eu tenho que pegar as feiras, eu tenho que pegar
essas pessoas que têm essas características do grupo social que eu estou tentando definir. Senhores, principalmente esses senhores que a gente tem como referência de homem interiorano, que é aquele senhorzinho que sempre tá com a camisa social abotoada, às vezes meio abotoada, boné, bicicleta, a sacolinha de compras, os trabalhos que fazem parte dessa rotina dividida. Então, eu estou caracterizando um personagem, estou criando uma identidade visual. Eu tenho que ter esses elementos que vão dar essa base para o que eu estou fazendo. Você tem que correr atrás, você tem que fazer pesquisa. Exemplo que define... isso ainda é sobre o exemplo anterior. Aí você tem... Pronto, se eu quero fazer uma coisa além do superficial, vai ter que ser preciso que eu tenha imersão, que eu faça pesquisa, que eu participe daquele meio, que eu interaja com essas pessoas, que eu busque saber sobre aquela história local. Se não for isso, você só está visitando espaço, você está tirando imagem. A gente tem os elementos que eu classifiquei como elementos da série: perspectiva, narrativa, imersão, composição e compreensão. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Eu estou indo muito rápido? Tá tranquilo, tá? Massa. Você fez a captação das imagens, você chegou em casa, você já tem compreendido o que você quer. Você tem que dar um destino a essas imagens. Tem que depositar essas imagens de forma que você consiga encontrar elas de forma acessível e que você consiga conectar os fatos do dia fotografado. Então, eu tenho que catalogar essas imagens, eu tenho que descarregar minha câmera, eu tenho que fazer esse backup de forma que eu saiba exatamente quando foram feitas essas fotos. A fotografia digital, ela permite que a gente veja uma informação que ela se chama ESIF. Esse ESIF, ele vai mostrar as configurações que você usou para fazer essa foto, o tipo de câmera que você usou, software de edição, data e hora que você fez essa foto. E a data de modificação, é claro, do arquivo. Então, é o suficiente para você detectar quando foi feita a foto? Mas se você chegar em casa, salvar, depositar os arquivos de forma organizada, de forma que você saiba quando foi feita aquela foto, melhor ainda. Porque você tem que pensar que, para além do que você faz, alguém vai procurar essas imagens um dia. Ela não é só o arquivo documental. Ela passa a ser um documento histórico também. Então, eu tenho que guardar de forma que ela sirva como um fundo de pesquisa para alguém. Dentro da minha concepção, é claro. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Eu vou fazer uma pasta. Vou ir na minha pasta de fotografias, eu vou fazer uma pasta com a data do ano. O ano. Vamos supor 2020. Dentro dessa pasta, eu vou fazer outra pasta, a subpasta, mês. Vamos supor janeiro aqui, como está aqui definido.
Coloco o número antes. Por que colocar o número antes? Como o sistema de organização do computador, ele funciona por ordem alfabética e por ordem numérica, se você for colocar os meses por nome, ele vai organizar em ordem alfabética. Então você bota janeiro, aí eu boto dezembro. Dezembro vai ficar antes de janeiro, porque D vem antes de J. Aí o que é que você faz? Coloca 1 para definir o mês de janeiro. Depois coloca o nome de janeiro. E assim diante. Vamos supor que você começou a fotografar esse mês. Você vai colocar lá mês, maio, 5, 7. Mês 5. 2020, subpasta. Mês 5, entre colchetes, maio. Dentro dessa pasta, maio, você vai fazer uma subpasta. E essa subpasta vai ser onde você vai depositar as fotos. E essa você tem que fazer por dia. Cada vez que você fizer foto, você vai fazer uma pasta com o dia. Vamos supor, hoje eu tirei 200 fotos. Ao fim do dia, vou descarregar minha câmera, coloco a data de hoje, 7 traço 05 traço 21 de 2021, 7 de maio de 2021. Por fim, para me situar melhor, eu vou colocar o local onde eu fiz essas fotos e o assunto relevante desse ensaio fotográfico. Por que eu vou fazer isso? Porque você vai ter uma pasta lá 0705 21 e ela vai ficar com esse nome assim. Você sabe que foi tirado no dia 7 do 5 de 2021, está dentro da pasta de maio. Sabe que foi tirado dia 7 de maio de 2021. Desse exemplo. Vai estar no ano 2021, a pasta maior, ano 2021, uma dentro da outra. Mas, quando você abrir assim, vai ter muitas datas e vai ficar difícil você determinar o que é que tem nessas pastas. Então eu vou fazer como? Hoje eu tirei fotos do pôr do sol. Estou na minha pasta 2021, pasta maio. Vou lá, faço uma pasta 07 do 05 2021, entre colchetes, currais novos, pôr do sol. Fica muito mais simples de você determinar o que é que tem em cada pasta, em que mês você fez qualquer coisa. Pronto, eu quero saber, eu fiz 8 ensaios no mês. E nesse mês cada ensaio eu fiz um tema diferente. Eu quero encontrar fotos que eu fiz na feira. Eu sei que esse mês, foi maio. Aliás, não condiz, né? Porque tem... Se eu fiz 8, não conta, vamos dizer 7. Fiz 7 ensaios, um por dia. Abro o ano, 2021. Abro a pasta mês de maio. Vai ter as datas. E aí vai ter do lado currais novos, feira. Eu vou saber facinho onde está cada tema a partir do título das pastas.
No momento que você organizar assim, você vai ter um fundo de arquivos, que a gente chama de arquivo permanente, chamava antigamente de arquivo morto, que vai possibilitar que você encontre com facilidade seus arquivos, que você possa organizar em backup, seja DVD, seja HD externo, seja na nuvem, de forma que qualquer pessoa que queira pesquisar vai achar acessível todos os assuntos que ela tiver interesse, inclusive você. Eu deixei aqui outra vez, ó, para quem não entendeu o que eu estava falando. Eu tenho aqui a pasta 2021, fevereiro, 2, fevereiro, 4, abril. Só tinha essas duas pastas porque eu tinha apagado as outras no backup. Dia 1/4/2021, Currais Novos, ensaio. Aqui eu coloquei só ensaio porque eu sabia que era um ensaio fotográfico. Um trabalho comercial. Métodos de abordagem. Vocês estão entendendo direitinho? Vocês pegaram essa ideia da catalogação? É muito bom ter esses conceitos assim de saber como você vai guardar as imagens, de como você vai guardar esses arquivos, porque muita gente vai fazendo as fotos uma por cima da outra. Às vezes eu tiro 30, 40 fotos, bota numa pasta, nessa mesma pasta bota foto de outros dias, e aí quando ela quer saber quando foi que tirou aquela foto, ela tem que procurar no EXIF. Às vezes ela usa um programa de edição que apaga o EXIF, já teve programa que a pessoa não prestou atenção e perdeu a data desse dia, desse arquivo. E aí fica difícil você determinar quando foi feita a foto, sob quais condições. O método de abordagem e de aproximação. Imagine que a prática da fotografia documental funcione como explicação do personagem Leo em O Profissional. Deixa eu explicar isso aqui. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, e eu gosto muito de usar como referência, porque no filme ele está ensinando a menina a como se tornar um assassino de aluguel. Isso aqui não faz o menor sentido. Mas eu gostei dessa percepção. Ele fala que quanto mais próximo você está da pessoa que você foi contratado para pegar, mais próximo você está de ser um profissional. E eu gosto de usar essa analogia para fotografia documental. Quando você começa a fotografar, todas as fotografias que você faz de pessoas, a não ser que sejam pessoas próximas suas, elas são distantes, porque você tem medo de se aproximar. Você não está pronto para lidar com a reação daquela pessoa. Então a gente começa de longe para perto. Longe para perto. E aí eu determinei 4 métodos de abordagem dentro dessa perspectiva. Aqui eu já tinha esse texto que já vai reforçar o que eu falei nos slides anteriores, que é sobre a questão de você montar uma narrativa a partir dessas imagens e a dificuldade de ter que lidar com o assunto. Então eu começo com um método de abordagem furtivo a longa distância. Por que furtivo? Porque você não vai ter contato direto com a pessoa, você não vai interagir com essa pessoa, com esse objeto fotografado no espaço dela, você vai estar de longe com a lente de zoom.
Muita gente começa a fotografar com aquelas câmeras super zoom. Eu comecei com uma super zoom. Ela me dava a possibilidade de um zoom de 36 vezes, que é mais ou menos o equivalente a 500mm. Era uma câmera bem escura, mas que me permitia fotografar uma distância bem grande do meu assunto e não precisar interagir com ele. Então eu fazia o retrato da pessoa de longe, em silêncio. Aquela pessoa não sabia. Inclusive é interessante ressaltar que se eu estou fotografando alguém na rua, por estar num espaço público, num domínio público, eu tenho total direito de fazer isso. Ah, Alan, mas você está fotografando a pessoa sem ela saber. Ela não pode reclamar isso como direito autoral? Não faz o menor sentido. Quem é autor é você da imagem. E o mais importante é que ela está no espaço público e você está retratando o espaço público. Você tem o direito autoral porque você produziu aquilo como obra de arte. E você tem o direito de fotografar porque é um espaço público. Mas se ela estiver no próprio domicílio, você precisa necessariamente dar permissão dessa pessoa para usar essa imagem. Como eu falei, a longa distância, você vai aproveitar o ambiente que você tem. Vamos supor que eu estou num ambiente movimentado e aí eu quero retratar uma pessoa que está lá naquele determinado ambiente que eu achei interessante. Uso o zoom, me posiciono, faço a foto e sigo o caminho ao redor tranquilamente. Método de abordagem furtivo a curta distância. Esse é um pouquinho mais complicado. Eu já vi muita gente fazer isso, que é você chegar com a câmera, você se aproximar da pessoa e fotografar assim que ela perceba. É difícil você fazer com a câmera DSLR. Eu acho que eu não expliquei isso. DSLR quer dizer Digital Single Lens Reflected. Quer dizer que a lente ela é refletida pelo espelho e ela tem o barulho do espelho. E aí quando você dá o clique, faz plec e a pessoa percebe. Mas esse método furtivo eu já vi numa técnica chamada lomografia, que é determinada por uma câmera especial que ela tem duas lentes, ela faz esse trabalho. Você não fotografa observando a pessoa, você fotografa a altura do peito, você vai retratando as imagens. Ela vai ter uma composição interessante? Não, você vai ter que enquadrar essa foto para ela ficar dentro dos parâmetros interessantes. Ou você pode aproveitar essa ideia de instantâneo sem ver, dependendo do contexto, ela pode funcionar. Mas, dependendo de como você faz a foto, talvez você corte alguém, você pegue o assunto pela metade, mas para se aproximar de alguém, para fazer uma foto dessa pessoa a curta distância, é interessante. Eu classifiquei esse método como furtiva de curta distância. O método de abordagem de assalto, eu vou ressaltar aqui que a palavra assalto, ela é definida no dicionário como surpresa. Como assim? Eu peguei essa ideia, eu dei esse nome para essa forma, que ela é usada por um fotógrafo estadunidense, que ele faz fotos em Nova York, que o nome dele é Bruce Gilden. Eu já citei nas outras aulas. E ele tem essa técnica, ele chega na pessoa, ele faz a foto de perto, com flash muito perto, e não dá tempo da pessoa reagir.
ela surpreende a pessoa e faz a foto. Antes que a pessoa perceba que a foto foi tirada, ele já sai e já fez a foto. Por isso a ideia de fotografia de assalto. Ela chega, ele faz, ele sai. Ele segue o fluxo da multidão e some. É muito interessante, mas muito problemática. Por quê? Você não sabe qual vai ser a reação da pessoa. É a curta distância, queima-roupa. Você fez a foto, a pessoa pode não gostar, mas talvez por estar nesse fluxo de pessoas, ela não vai ter o tempo de reclamar com você. Não vai ter o tempo de interagir com você. Não é um método tão apropriado. Eu não posso dar garantia de que você vai sair ileso desse método, mas ele dá um efeito totalmente diferente, porque você, de certa forma, você não altera o estado natural da pessoa e você tem uma foto muito próxima. O último método de abordagem eu chamei de método de abordagem de adaptação ou assimilação. Esse eu considero um dos melhores, dos mais corretos. Ele é o ponto-chave. Porque se você quer documentar a vida de alguém, você vai imergir nessa realidade da pessoa, você vai fazer parte do cotidiano dessa pessoa, você vai tirar um tempo, você vai estudar a vida da pessoa, você vai conviver com essa pessoa e você vai retratar esses ambientes de forma que você esteja tão naturalmente incluso nesse espaço da pessoa, em que você esteja tão intimamente relacionado com essa pessoa, que ela não vai se sentir incomodada e não vai sair do estado natural com a sua presença, com a sua foto. Esse método, ele requer que eu tenha a disponibilidade de conversar com o meu assunto, que eu queira criar certo laço de vínculo com essa pessoa, que eu possa conversar com essa pessoa, que eu entreviste essa pessoa e que eu faça parte do cotidiano dela durante um certo tempo. O que é, de certa forma, complicado, porque você vai precisar de muito mais tempo, você vai precisar de muito mais conversa, você vai precisar de muito mais recurso para fazer esse tipo de reportagem. No caso, é uma reportagem. Todos esses métodos de aproximação, talvez exista uma nomenclatura diferente para eles, mas eu dei esses nomes baseado naquilo que eu entendi dessas situações. Oi, voltei. Alguma dúvida em relação aos métodos de aproximação? Vocês conseguiram entender aqui o que eu falei sobre o lance do método de aproximação? O método de aproximação, a questão do tema, a questão da câmera que você vai usar, e o assunto que você quer fotografar, eles vão compor os elementos constitutivos. A data e o local onde você vai fazer essas fotos, onde você vai documentar essas fotos, como você vai documentar essas fotos, vão compor as coordenadas de situação. E tudo isso, você vai ter que ter um contexto organizado para definir isso tudo, que é o diário de bordo.
Se eu estou fazendo uma incursão fotográfica, se eu tenho esse interesse em emergir num espaço e fazer determinado tipo de foto em uma série fotográfica, é interessante que eu tenha um diário onde eu vou colocar todas as questões relacionadas a essa minha pesquisa fotográfica. O diário de bordo vai conter a data e a hora de onde você fez essas fotos, os assuntos mais interessantes os assuntos mais importantes que você destacou dessa viagem, dessas fotos, nomes e locais, nomes de pessoas, nomes de locais, situações relevantes que você acha relevante para você retratar depois. É basicamente onde você vai fazer o apanhado de tudo que aconteceu. De preferência que você mantenha esse diário de bordo próximo para você relacionar com as imagens que você fez. Se eu fiz uma viagem, vamos supor, eu fiz uma viagem para Caicó, e nessa viagem eu fiz determinada foto que eu tirei como inspiração um assunto, ou que teve um assunto marcante, uma história marcante. Eu vou relatar tudo no diário de bordo para poder situar o contexto daquela fotografia. Ela vai fazer parte das coordenadas de situação dessa fotografia. Nesse diário deve ter tudo que possa identificar seu rolo da câmera, ou seja, as fotos que você fez, para uma possível descrição dessas imagens. Você tem que lembrar que essas fotos, elas como documento histórico e como arte, ela pode ter um título artístico, mas ela pode ter uma descrição daquilo que estava acontecendo. Às vezes você precisa definir na descrição aquilo que está acontecendo na foto porque não ficou tão claro. Existem ocasiões. O título ele vai ser diretamente complementar a imagem. Eu deixei esse último slide um apanhado sobre a prática. Sempre faça uma pesquisa prévia. Você vai fotografar, você quer fazer uma coisa interessante, você vai pesquisar o seu tema e você vai extrair o máximo daquilo que você quer fazer, que vai retratar. Você vai tirar dela as práticas que vão caracterizar esse tema. Lembrando que nessa fotografia de rua e no fotojornalismo, é importante você pegar situações que indiquem movimento, expressões, gesticulações, estilemas, roupas, o estilo da pessoa, a vestimenta, como ela se movimenta naquele espaço, a sensação de movimento. Você tem que retratar isso tudo de forma que ela dê contexto àquela imagem e que ela faça a narrativa da foto. Figuras relevantes. Se eu estou fotografando, vamos supor, o encontro de bonequeiros do Seridó, eu vou procurar mestres bonequeiros, porque eles são as figuras mais relevantes. Eles são pessoas que têm o conhecimento, que têm a relevância histórica para estar nessa documentação. Então eu vou procurar eles, eu vou entrevistar eles, vou definir tudo no diário de bordo e vou ter tanto o relato escrito quanto a imagem, o retrato feito. Pode ser o retrato posado, pode ser espontâneo. Pontos de referência. Se eu vou num espaço e eu tenho que retratar aquele espaço de forma que ele esteja claro que é o lugar, não faz sentido eu ir para Garrareiras e eu tirar uma foto num lugar numa casa assim, que não dê nenhuma referência.
É obrigatório? Não. Você pode colocar no relato, mas se eu quero retratar aquele espaço, eu preciso de uma referência clara daquele espaço. Uma placa, o próprio galerias, uma coisa que defina. Ela tem que estar incluso nessa série de alguma forma. Não é obrigatório, mas é interessante para reforçar a narrativa. Custos de expedição. Você tem que ter essa pesquisa prévia de quanto você vai gastar nessa viagem e como você vai precisar gastar esses recursos. E por fim, o que você espera fazer com esse material. Se eu faço uma série de fotografias, 30, 40 fotografias sobre um espaço, e eu não tenho um destino para essas fotografias, eu não vou fazer nada com elas, não faz muito sentido. Então eu tenho que ter em mente o que é que eu vou fazer com essas imagens, como eu vou editar elas, como eu vou organizar elas, o que é que eu vou fazer delas. Eu vou fazer quadro, eu vou fazer exposição virtual, eu vou fazer portfólio. Então ter sempre em mente aquilo que eu pretendo fazer desse material. E essa dica que eu já disse. Se você está fotografando na rua, a rua ela se movimenta como se fosse um rio. Ficar parado é como uma pedra no meio do rio. Ela define, ela corta a água, ela chama a atenção. Você tem que seguir o fluxo. Você tem que estar sempre em movimento. Você fez a foto, você saiu. Se você fizer mais de uma foto no mesmo lugar, você vai chamar a atenção, você vai perder o estado natural do objeto fotografado, do assunto fotografado, e você vai também perder a oportunidade de fotografar talvez outra coisa que esteja naquele espaço que seja interessante de você fotografar no estado natural. Mas é como toda regra na fotografia, desde que você saiba aplicá-la, você pode quebrá-la. Por fim, esse é o básico da metodologia da fotografia documental. Alguém tem alguma dúvida? Vocês entenderam bem essa ideia? Então, não tendo nenhuma dúvida. Não, acho que não. Até agora não tem chamado pra cá. Não tendo nenhuma dúvida, eu vou disponibilizar esse slide no grupo. E vou deixar disponível também o vídeo junto com os outros no YouTube.